Boa noite. Vamos iniciar nossa aula sobre medidas de posições. As medidas de posições são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Essas medidas elas servem para medir a representatividade da média da amostra. Observe essas amostras. Observe essas amostras aqui. Essas amostras, elas possuem a média igual a 20. E, embora elas apresentem a mesma média da primeira série, ela não existe nenhum tipo de variação entre os elementos da segunda série. A gente vê que apresenta uma variação entre esses valores. A variação a gente chama de dispersão. Assim, a média é muito mais representativa para essa primeira série do que para essa segunda série, dessa segunda amostra que a gente está vendo. O slide travou aqui. Quando a gente deseja medir a dispersão dos dados em relação à média, é interessante a gente analisar os desvios em torno da média. Esses DI, a gente usa essa notação DI para significar o valor da amostra menos a média. Esse aqui é os desvios. Os desvios a gente está considerando sempre como sendo o valor da amostra menos a média da amostra. A gente observa, se a gente somar todos esses desvios, a soma de todos esses desvios aqui sempre vai ser igual a zero. Eu escrever aqui porque a soma desses desvios sempre é zero. A gente tem que DI ele vai ser igual ao valor xi menos a média x barra. E a gente sabe que essa média x barra ela vai ser igual ao somatório desse valor xi dividido pela quantidade total de elementos. Então a gente vai ter que o somatório desse desvio DI ele vai ser igual ao somatório do valor xi menos a média x barra. Esse somatório aqui vai ser igual ao somatório sobre o valor xi menos somatório com esse valor n vezes. Esse valor n aqui vai ser uma constante fixa. Então, esse somatório desse valor n vai ficar igual a menos n vezes o n barra. Isso aqui vai ficar igual a somatório de xi menos n vezes somatório de xi sobre n. A gente observa que esse somatório de xi menos n, a gente observa que esses n aqui vai se cancelar em cima e embaixo. Então, vamos ter que isso aqui vai ser igual a zero. A gente não pode calcular o desvio pela simples média desses valores, pela simples média desses valores xi, pois o somatório desse desvio, eles sempre vão ser igual a zero. Então, para a gente calcular alguma medida, de dispersão, a gente vai ter que considerar algum artifício para calcular esse daí.
A primeira medida de dispersão que a gente está vendo vai ser o desvio médio. O artifício usado é a gente vai pegar a média do módulo de cada um desse desvio DI. É como escrevi nesse slide. Assim, é necessário encontrar uma maneira de trabalhar com desvio sem que a soma seja zero. Aí, para trabalhar com esse desvio de uma forma que a soma não seja zero, a gente vai definir esse desvio médio, que vai ser exatamente a média dos módulos de cada um dos desvios. Aqui temos um exemplo, a gente vai calcular o desvio médio dessa distribuição. Primeiro, a gente deve calcular a média da distribuição. Para calcular a média, a gente sabe, a gente faz essa última coluna xi vezes fi, a frequência soma essa coluna xi vezes fi, a média vai ser o somatório sobre a x e fi, x vezes a frequência, dividido pelo somatório da frequência, que, no caso aqui, a média vai ser 8,06. Agora, para calcular o desvio médio, a gente vai criar mais duas colunas nessa tabela de distribuição. A quarta coluna que a gente vai criar vai ser a coluna do desvio médio DI. E a quinta coluna que a gente está criando aqui nessa distribuição vai ser a coluna DI vezes FI. Então a gente soma sobre essa coluna DI vezes FI e a gente divide esse valor DI vezes FI pela quantidade total de elementos, que vai ser 16 aqui, que é a somatória da frequência. A gente tem que o desvio médio aqui dessa distribuição vai ser 1,2. É outro exemplo. A gente vai calcular o desvio médio de uma distribuição contínua. No primeiro exemplo, a gente calculou o desvio médio de uma distribuição com variável discreta. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai calcular o desvio médio de uma distribuição com variável contínua. O primeiro passo aqui vai ser calcular. Deixa eu estar muito ruim. Como eu tinha falado, o primeiro passo aqui para a gente calcular esse desvio médio de uma distribuição contínua vai ser calcular a média da distribuição, assim como a gente fez no caso da distribuição discreta. Na distribuição contínua, o nosso xi vai ser o ponto médio de cada uma das classes. Aqui a gente calcula essa coluna, a gente constrói essa coluna xi, que é o ponto médio das classes, e a gente constrói essa coluna xi vezes fi, que vai ser o valor que está no xi, vezes cada uma, vezes a frequência correspondente. Então a gente vai ter que a média vai ser 144 por 20, que vai ser 7. É. E para a gente calcular o desvio médio, a gente vai criar a coluna do DI, o DI que está representado por xi menos a média, e a coluna DI vezes FI, que vai ser a coluna do DI, vai ser o DI vezes a frequência. Então a gente tem que somatório aqui na coluna DI vezes FI deu 37,2. A quantidade de elementos que é o somatório do F deu 20. Então a gente faz esse cálculo aqui, divide o somatório do DI sobre FI. Então ele vai ter que o desvio médio dessa distribuição vai ser 1,86. Agora a gente vai
Outra medida de dispersão que a gente vai utilizar durante esse curso vai ser a variância. Nesse caso, a gente vai considerar o quadrado de cada um desses desvios. No caso da variância, o artifício usado para fugir desse somatório do DI seja igual a zero vai ser usar o quadrado de cada um desses DI. No desvio médio, a gente usa o módulo do DI para evitar esse fato do somatório do DI ser igual a zero. Agora, na variância, a gente vai usar o quadrado de cada um desses desvios. E a variância, ela vai ser a média do quadrado de cada um desses desvios. Como eu notei aqui, a variância vai ser a média aritmética dos quadrados de cada um desses desvios. Agora, como a gente está tratando essa fórmula aí que foi usada a variância do slide anterior, é a variância para a população inteira. Agora, quando a gente está tratando de uma amostra, a gente vai usar a variância amostral. Nos exercícios vai estar pedindo, quando a gente vai falar de variância amostral, vai usar essa fórmula aqui, e a gente vai usar essa notação S ao quadrado para indicar a variância amostral. No caso da variância da população toda, a gente usa o sigma quadrado da variância. Mas no caso de uma amostra, a gente está usando o S ao quadrado para indicar a variância. Como eu tinha dito, como em uma amostra, a gente usa S ao quadrado para indicar a variância amostral. E a gente usa sigma ao quadrado para indicar a variância com a população inteira. E a forma para o cálculo da variância, ela pode ser simplificada dessa seguinte forma aqui. O sigma ao quadrado, a variância, quando, quando a população inteira, a variância vai ser 1 sobre n vezes soma de x ao quadrado, fi, menos somatório de x e fi ao quadrado sobre n. Isso aqui vai ser igual ao somatório de x ao quadrado fi dividido por n, menos a média da população ao quadrado. Quando a gente está calculando a variância amostral, ela vai ser igual a 1 sobre n menos 1 vezes somatório de x e fi, somatório de x e fi, menos somatório de x e fi ao quadrado, dividido por n. Aqui é a fórmula para a variância amostral. E aqui é uma fórmula simplificada para a variância da população inteira. Aqui nesse exemplo 3, a gente tem, esse exemplo está pedindo para calcular a variância amostral da distribuição. Então aqui a gente vai usar a fórmula da variância amostral para fazer esse cálculo. Para calcular a variância, a gente tem que construir essas duas colunas. Quando a gente está calculando a variância, a gente vai construir essas duas colunas na tabela de distribuição. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma distribuição de uma variável discreta. A gente vai construir essas duas colunas. A primeira coluna é xi vezes a frequência. A segunda coluna é x ao quadrado vezes a frequência. A gente vai calcular cada uma dessas colunas. A primeira é apenas o xi vezes o fi, a segunda a gente eleva o x ao quadrado e multiplica pela frequência fi. A gente soma sobre cada uma dessas duas colunas que a gente construiu e a gente usa esses valores direto na fórmula. O n, no caso aqui, vai ser o somatório da frequência. A gente já está acostumado, o n vai ser o somatório dessa coluna da frequência fi. Esses valores x ao quadrado fi e x
esse somatório de x ao quadrado de fi, o somatório de x e fi foi feito construindo aquelas colunas. Então, apenas substituindo os valores aqui na fórmula, apenas substituindo os valores e calculando, vamos encontrar que a variância dessa distribuição vai ser 2,86. Aqui temos um exemplo. A gente está calculando a variância amostral de uma distribuição e essa variância amostral está sendo calculada sobre uma distribuição de frequência contínua. Então, a gente vai usar uma fórmula um pouco diferente para calcular a tabela de distribuição contínua. Aqui nessa tabela de distribuição contínua, a gente vai construir as 3 colunas. A primeira coluna que a gente constrói é a coluna xi. Esse xi, como a gente sabe, é o ponto médio de cada uma das classes. E como no caso da parte discreta, a gente vai construir a coluna xi vezes fi e xi ao quadrado vezes fi. Então a gente constrói a coluna e vai resolvendo cada um desses valores. A gente vai usar a fórmula da variância amostral, substituindo aqui esses valores que a gente encontrou, 20, 144 e 1148, nos valores que a gente substituindo esses valores na fórmula da variância amostral, a gente vai ter que a variância amostral dessa distribuição vai ser 5,86. A gente observa aqui no cálculo da variância, a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando com o quadrado de cada um desse desvio. Então, essa variância ela não está dando o valor que vai ser o valor exato da unidade que a gente está trabalhando. Ela está dando o quadrado da unidade que a gente está trabalhando. Por exemplo, a gente está trabalhando com uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa e a nossa amostra ela tem seu valor em dados e metros. Então, a variância ela vai estar dando uma unidade de metro ao quadrado. Então, para a gente ter uma medida de dispersão que seja correspondente ao valor que está usando, a gente vai precisar de outra medida de dispersão. E a medida de dispersão, nesse caso, a gente está introduzindo aqui, ele vai ser o desvio padrão. Esse desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância. Observe que com a variância está sendo ao quadrado da medida que está usando, esse desvio padrão ele está dando a mesma quantidade da medida que a gente está usando. Resumindo, a variância ela está usando o quadrado da unidade. Está usando o quadrado para encontrar a variância. Então, a variância ela não dá uma boa aproximação do problema. Ela está dando um desvio que está sendo um quadrado de desvio que a gente está estimando. A gente deveria estimar. Então, a gente introduz o desvio padrão com a raiz da variância, o desvio padrão ser realmente o desvio o tipo de desvio que a gente está desejando calcular nesse caso. A gente apenas bota o desvio padrão como a raiz da variância e a gente usa essa notação sigma para identificar o desvio padrão da população e S para identificar o desvio padrão amostral. E o desvio padrão é muito fácil de calcular. É apenas a raiz da variância. A gente calcula a variância e a partir do resultado da variância obtido, a gente vai usar essa forma, a raiz da variância vai obter o desvio padrão. A última medida de dispersão que a gente está outra medida de dispersão que a gente está usando é o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação ele trata de uma medida relativa de dispersão útil para a comparação em termos relativos de grau de concentração em torno da média de séries distintas. É tipo,
esse coeficiente de variação, ele dá o percentual que a nossa amostra está variando. Então, a gente usa o padrão mesmo, desvio padrão, como sendo o coeficiente de dispersão oficial desse tipo de série. E o coeficiente de variação é o percentual que a gente está tendo a dispersão na nossa variável, que vai ser exatamente o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Quando a gente está trabalhando com a população toda, o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média da amostra vezes 100. E quando a gente está trabalhando com a amostra, o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão amostral dividido pela média da amostra vezes o 100. Aqui a gente classifica o coeficiente de variação da seguinte forma. A gente, através desse coeficiente de variação, a gente consegue classificar a dispersão que está ocorrendo em cada uma das nossas amostras. A gente diz que a dispersão é baixa quando o coeficiente de variação é inferior a 10% da... 10% é inferior a 10%. Então, a gente diz que a dispersão é baixa. Quando a dispersão, o coeficiente de variação está entre 10% e 20%, a gente diz que essa amostra está tendo uma dispersão média. A dispersão é alta quando o coeficiente de variação é acima de 20%. Aqui temos um exemplo. Numa empresa, o salário médio dos homens é 4.000, com desvio padrão de 1.500. O salário das mulheres é 3.000, com desvio padrão de 1.200. Então, aqui a gente vai ter que o custo de variação do salário dos homens vai ser esse sigma sobre 100. Observe que a gente está usando esse sigma porque a empresa, nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando com a população inteira dessa empresa. Seria todos os funcionários. Então, desvio padrão aqui, a gente está usando o sigma para representar. E a gente tem coeficiente de variação do salário dos homens dessa empresa, vai ser 1.500 sobre 4.000. 1.500 é o desvio padrão do salário dos homens e 4.000 é o salário. Então, a gente tem que o salário dos homens está variação de 37,5%. A gente tinha visto que está sendo uma dispersão alta. E o salário das mulheres vai ser o desvio padrão sobre 3.000, que vai ser 1.200 sobre 3.000, que vai ser igual a 40%. Então, a gente vai ter que o salário das mulheres vai ter uma dispersão alta. E aqui a gente tem também que o salário das mulheres ela tem uma maior dispersão em relação ao salário dos homens. Agora a gente vai trabalhar com medidas de simetria. Nessa parte aqui da aula, a gente vai estar pensando na distribuição como uma curva no plano cartesiano. Como a gente tinha visto na primeira aula, uma distribuição pode ser representada por um polígono. Aqui a gente, tipo, se a gente imaginar que a gente está calculando uma amostra de uma dada população muito grande, e cada vez mais a gente pode aumentar a amostra e dividir mais em classes, a gente vai ver que esse polígono de frequência ele vai estar se transformando numa curva. E essa curva seria uma curva que está representando a distribuição. Então, a partir de uma amostra pequena, a gente consegue obter algumas medidas que ela dá um geral sobre o comportamento dessas curvas. Aqui. Tem uma distribuição simétrica, a gente pode distribuir pela simetria, a gente pode classificar a curva em simétrica. Quando a distribuição é simétrica, a gente vai ter igualdade entre os valores da média, da mediana e da moda. E que a distribuição é simétrica, que ela está girando em torno daqui da média. Por isso que diz simétrica, tem uma simetria em torno dessa linha vertical do valor da média. A gente diz que é uma medida assimétrica ou assimétrica direita se a moda do que a mediana, que é menor que a média. Aqui é uma representação
de uma curva assimétrica à direita. A gente vê que ela já não tem essa simetria que nem na outra curva. Ela não está girando em torno de um vertical. Ela já é um pouco torta. A gente diz que uma curva é assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda quando a média ela vai ser menor que a mediana, que vai ser moda. Aqui é o comportamento que uma curva assimétrica é assim à esquerda. Ele já tem esse comportamento aqui. É. Existe, existe várias formas para o cálculo desse coeficiente de simetria. Dentro dessas fórmulas que existem, a gente vai usar o primeiro coeficiente de Pearson e o segundo coeficiente de Pearson para calcular o coeficiente de assimetria. No primeiro coeficiente de Pearson, a gente usa o coeficiente de assimetria como a média menos a moda dividido pelo desvio padrão. Aqui a gente usa o desvio padrão da população, quando a gente está trabalhando com a população inteira, ou desvio padrão amostral, quando a gente está trabalhando com a amostra da população. E o segundo coeficiente de Pearson ele vai ser dado em torno dos 3/4 que está dividindo a amostra em 4 partes. O segundo coeficiente de Pearson vai ser a soma do quartil 1 mais o quartil 3 menos o dobro da mediana, que é o quartil 2. Isso aqui vai dividido pelo quartil 3 menos o quartil 1. Você vê que a gente tem duas formas de calcular esse coeficiente de assimetria. E uma vez calculado esse coeficiente de assimetria, a gente consegue classificar a curva em simétrica, assimétrica, em positiva ou assimétrica negativa. Ela vai ser assimétrica quando o coeficiente de simetria for igual a zero. Ela vai ser assimétrica, positiva, quando o coeficiente de simetria for maior que zero. E assimétrica negativa quando o coeficiente de simetria for menor que zero. Aqui vamos calcular um exemplo para ilustrar essa teoria. Esse exemplo aqui, a gente vai calcular o coeficiente de assimetria dessa distribuição usando o primeiro coeficiente de Pearson. Voltando no slide aqui, no primeiro coeficiente de Pearson, voltando alguns slides, no primeiro coeficiente de Pearson, primeiro coeficiente de Pearson, a gente vai estar usando a média, a moda e o desvio padrão. Então, a gente vai ter que calcular a média, a moda e a variância, que através da variância a gente calcula o desvio padrão. Então, a gente vai começar aqui calculando. A primeira medida que a gente vai calcular aqui vai ser a média dessa distribuição. A média, como já ensinei algumas vezes, a gente constrói a tabela XI, que é o ponto médio de cada uma das classes, e a tabela XI-FI. Calcula essas somas e aqui a gente já obtém a média. Uma vez calculada a média, a internet ainda está travando. Como calcular a média, então o próximo passo é calcular a moda dessa distribuição. A gente lembra daquela forma que a gente usou para calcular a moda. A gente vai usar aquela forma que identifica a classe modal, aquela forma similar a que usou a variância. Se você estiver fazendo na prova, vocês sintam-se livres para usar qualquer uma das formas para calcular a moda. Mas vocês devem indicar a fórmula que está usando. Então, essa forma que eu estou usando aqui é aquela forma que é similar ao cálculo da mediana. A gente identifica a classe modal. A classe modal é a classe que vai ter a maior frequência. No caso aqui vai ser a classe A8.
Identificando a classe modal, a gente vai calcular o delta 1, que é a frequência da classe modal menos a frequência da classe imediatamente anterior. Delta 2, que é a frequência da classe modal menos a frequência da classe imediatamente posterior. Por causa aqui, delta 1 vai ser 4, delta 2 vai ser 5. H é a amplitude da classe modal. A classe modal é de 6 a 8, então o H vai ser 8 menos 6, que vai ser igual a 2 aqui nesse caso. E a gente usa essa fórmula da moda, que vai ser, a moda vai ser igual ao limite inferior da classe modal, que no caso aqui é 6, mais delta 1 sobre delta 1 mais delta 2. Delta 1 é 4, delta 2 é 5. Então aqui vai ser 4 mais, sobre 4 mais 5, vezes o H, que é a amplitude da classe modal, esse no caso aqui é H2. Então, efetuamos o cálculo aqui, a gente obtém a moda igual a 6,889. E agora que a gente calculou a moda, devemos calcular a variância amostral. A gente calculou a moda, a gente vai calcular a variância amostral dessa distribuição. Como eu tinha ensinado anterior nessa aula ainda, no começo dessa aula, a variância vai ser, a gente calcula a variância, a gente calcula essas colunas xi e fi, e a coluna x ao quadrado fi. A gente vai usar esses três valores dessa soma sobre essa coluna para conseguir calcular a variância. Usando aqui a fórmula da variância amostral, nós vamos ter nossa variância amostral igual a 4,905. É, e vai ter aqui que o desvio padrão amostral ele vai ser a raiz da variância. A gente sabe, o desvio padrão ele sempre vai ser a raiz da variância. A gente calculou a variância aqui, então o desvio padrão vai ser a raiz da variância que a gente achou. Então o desvio padrão vai ser 2,215. E o último passo é substituir esses valores da média, da moda e do desvio padrão que a gente encontrou aqui nesses cálculos. Substituir esses valores, então a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a menos 0,054. Então a gente tem uma distribuição assimétrica negativa. Como esse valor aqui é baixo, essa distribuição aqui é quase simétrica. Esse valor aqui é muito baixo. Distribuição levemente assimétrica e negativa. A gente vai calcular agora o coeficiente de assimetria desse mesmo exemplo, usando o segundo coeficiente de Pearson. No segundo coeficiente de Pearson, vocês lembram a fórmula? Vai usar os quartil 1, 2 e 3. O segundo coeficiente de Pearson, a gente deve calcular o quartil 1, a mediana e o quartil 3. Então, para a gente calcular esses quartil 1, a mediana e o quartil 3, a gente vai fazer a coluna da frequência acumulada. Vocês ainda lembram a forma do quartil 1? A gente primeiro calcula esse n sobre 4 e a gente vai olhar a classe onde n sobre 4 está. E vê que 6,5, n sobre 4 é 6,5 e 6,5 está entre 3 e 9. Então, a, a classe do quartil 1 vai ser a classe 4 a 6. E o limite inferior dessa classe do quartil 1 vai ser 4. N aqui no caso é 26.
A frequência somatória de f é a frequência da classe imediatamente anterior à classe do quartil 1. Olhando aqui na tabela, a gente tem que a frequência acumulada da classe imediatamente anterior à classe do quartil 1 vai ser 3. H vai ser a amplitude da classe, no caso aqui vai ser esse T menos 4, que vai ser 2. Esse FQ1 é a frequência da classe do quartil 1. Olhando aqui na tabela, a gente vai ter que esse FQ1 vai ser 6. Aqui apenas substituindo os valores, calculando, a gente vai ter que o quartil 1 vai ser 5,167. O quartil 2, que é a mesma mediana, a gente vai usar o n sobre 2, que no caso aqui é 13, para calcular, para identificar a classe da mediana. No caso aqui a gente identificou a classe da mediana igual a 6 a 8. Aqui a gente identifica olhando a frequência acumulada. A gente vai calcular esses valores. Limite inferior da classe da mediana, no caso aqui é 6. N é 26. Somatório de F, que vai ser a frequência acumulada da classe imediatamente inferior à classe da mediana. No caso aqui deu 9. H2 vai ser a amplitude da classe da mediana. Aqui vai ser 6, 8 menos 6, que dá 2. FMD é a frequência da classe da mediana. No caso aqui a gente olhou a tabela e encontrou igual a 10. Então, substituindo todos esses valores aqui na fórmula, a gente encontrou que a classe mediana é igual a 6,8. Agora a gente procura a classe do quartil 3. Para encontrar o quartil 3, a gente multiplica n por 3 e divide por 4. Encontra 19,5. Então, a gente olhando a tabela, para encontrar a classe, a gente, pela frequência acumulada, a gente compara 19,6 com esses valores aqui para encontrar a classe do quartil 1. Então, a gente observa que 19,5 ele vai ser maior que 19 e menor que 24. Então, a classe do quartil 3 vai ser essa classe de 8 a 20, de 8 a 10. A classe do quartil 3 vai ser essa classe 8 a 10. A classe do quartil 3 vai ser a classe de 8 a 10. Então, a gente vai calcular esses limites. O limite inferior da classe do quartil 3, no caso aqui deu 8. O n é igual a 26. E somatório de f vai ser a frequência acumulada da classe imediatamente anterior à classe do quartil 3. Esse h vai ser 2, que é a amplitude da classe do quartil 3. Esse FQ3 é a frequência da classe do quartil 3, que olhando na tabela a gente encontrou igual a 5. E substituindo todos esses valores na tabela, ou na fórmula, a gente vai encontrar que o quartil 3 vai ser igual a 8,2. Então, a gente encontrou que o quartil 1 é igual a 5,167, a mediana é 6,8 e o quartil 3 é 8,2. A fórmula do nosso coeficiente de variação, pela segunda fórmula de Pearson, ele vai ter esse formato: quartil 1 mais quartil 3 menos duas vezes a mediana pelo quartil 3 menos quartil 1. Aqui, apenas substituindo os valores na fórmula, vamos encontrar que o valor desse de variação vai ser menos 0,077. Então, a gente encontrou um valor positivo, negativo e muito pequeno. Então, pela essa fórmula, pela essa segunda fórmula de Pearson, dizemos que essa distribuição ela vai ser assimétrica, negativa, e quando esse coeficiente é pequeno, ela vai ser levemente assim. Agora vamos ver o último tipo de medida dessa aula, as medidas de kurtose. Essa medida de assimetria é a simetria em termo da média. A simetria, vai redesenhar aqui. Bom, a gente estava estudando primeiro a simetria de algumas distribuições. Por exemplo, está a média.
estava estudando o tipo de simetria da função em torno da média. Esse coeficiente de assimetria estava indicando como a distribuição está se comportando em torno da média. Quanto mais próximo de zero, mais simétrica ela vai ser. A gente analisou a simetria em torno da média. É como a medida assimétrica ela se comporta mais ou menos assim. A moda sempre vai ser o valor onde a curva está mais alta. E primeiro a gente está estudando a simetria da função que está em torno de algum eixo. Quando é zero, a gente vai ter que a moda é igual à mediana, que vai ser igual à média, e a distribuição ela vai ser simétrica em torno desse eixo da média. Como a simétrica ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui. E agora a gente vai estudar a medida de Kurtoz. E a gente vai estar analisando o tratamento da distribuição. Essa medida de Kurtoz. E vai estar distribuindo, analisando esse achatamento vertical da distribuição. Vai estar encontrando um índice que mede quanto está medindo esse achatamento vertical aqui da distribuição. O achatamento seria isso. Bom, quando a distribuição ela não é chata nem delgada, a gente chama de mesocúrtica. Mesocúrtica é uma distribuição que ela não é tão muito chata nem delgada. Então, o gráfico de distribuição mesocúrtica ele seria mais ou menos assim. Seria algo assim bem, não é muito achatado nem muito delgado. Delgado seria algo assim, aqui uma mesocúrtica seria uma distribuição que ela não vai ser muito chata nem muito alongada. Seria uma distribuição mais ou menos desse jeito. O gráfico da distribuição seria mais ou menos desse tipo. Uma distribuição delgada se chama uma distribuição leptocúrtica. Uma distribuição delgada, eu estou falando, seria algo desse tipo aqui. Seria tipo uma montanha, inclinação muito alta, assim. No caso da distribuição delgada, seria mais ou menos esse estilo. E esse tipo de distribuição a gente chama de leptocúrtica. Uma distribuição achatada se chama platicúrtica. Uma distribuição achatada, a gente chama de platicúrtica, ela teria mais ou menos essa representação aqui. Vê que ela é bem achatada. Chama platicúrtica, que ela lembra um plato. Ela está tendendo a ficar plana. Você vê aqui uma distribuição platicúrtica, é uma distribuição achatada, uma distribuição leptocúrtica seria uma distribuição delgada, seria algo assim. Uma distribuição mesocúrtica seria algo assim que não é nem plana nem delgada, que seria algo assim no intermediário. E nessa aula eu vou ensinar algumas medidas que são usadas para determinar aqui alguns exemplos. Aqui tem a primeira imagem aqui, na imagem da esquerda acima, uma curva leptocústica. A imagem da direita superior vai ser uma distribuição mesocústica e a imagem de baixo
é uma curva platicústica. Agora eu vou ensinar um modo de calcular numericamente, um modo de se definir numericamente como se a distribuição está em alguma dessas três classes. E esse método numérico que a gente utiliza, que a gente tá dado a nossa tabela de distribuição, o método que a gente vai utilizar para mostrar que que a distribuição vai ser leptocústica, mesocústica ou platicústica, é calcular esse coeficiente de Kurtosi. E a gente chama de o grau de Kurtosi. A gente usa esse coeficiente K, que vai ser dado pela diferença entre o quartil 3 e o quartil 1, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. A gente usa esse coeficiente para indicar esse coeficiente de Kurtosi, para indicar que tipo de curva a gente está trabalhando. Q3 aqui é o terceiro percentil, Q1 é o primeiro percentil, Q3 é o terceiro quartil, Q1 é o primeiro quartil, P90 vai ser o percentil 90 e P10 é o percentil 10. Aqui é como a gente classifica uma curva enquanto ah, ela ser alongada, delgada ou plana. Se K é igual a 0,263, a gente diz que essa curva ela é uma distribuição, ela vai ser uma distribuição mesocústica. Ela vai ser nem delgada nem plana. Então ela vai ser uma distribuição mesocústica, quando o K é igual a 0,263. Quando o K é maior que 0,263, a gente vai dizer que essa curva ela vai ser uma distribuição platicústica. Se K for menor que 2,063, a gente diz que essa vai ser uma distribuição de frequência leptocústica. Quando K é maior que 0,23, ela vai ser uma curva mais plana. Quando K é menor que 0,263, ela vai ser uma curva mais delgada. Vamos calcular um exemplo. Então, a gente vai ter que calcular nesse exemplo aqui, a gente vai ter que calcular o quartil 1, o quartil 3, o percentil 10 e o percentil 90. A gente vai começar calculando o percentil 10. A gente lembra da forma do percentil. A fórmula vai ser I, que no caso aqui é 10, que vai analisar o I. No caso aqui o P10 vai ser o I vai ser 10. É I vezes N sobre 100. No caso aqui vai ser 10 vezes 50 dividido por 100, que vai ser igual a 5. A gente vai identificar a classe do percentil 10 usando esse número 5. A gente vê que 5 ele está aqui nesse número da frequência acumulada. Ah, aqui no caso, como a gente tem que o nosso número que a gente está usando para analisar, ele é igual ao número da frequência acumulada, então a frequência acumulada que a gente vai trabalhar vai ser a frequência acumulada que vai ter esse valor. Recapitulando, a gente calculou 10 vezes 50 dividido por 100 e achou igual a 5. Mas 5 também é o valor da frequência acumulada dessa classe 3 a 8. Então, isso vai significar que essa classe 3 a 8 vai ser a classe do percentil 10. E quando isso acontece, a gente vai ver que que esse valor 8 vai ser exatamente o valor do percentil 10. Calculando todos os índices, que vai ser o limite inferior da classe, da classe do percentil 10, o somatório da frequência anterior, no caso aqui a primeira classe vai ser 0, a amplitude da classe, no caso aqui o H vai ser 5, a frequência do percentil 10, no caso aqui vai ser 5. A gente tem que isso aqui vai ser igual a 8, que é exatamente o limite da classe. Quando isso acontece, que nosso N é igual à frequência acumulada, então a gente vai ter que o valor que a gente está calculando vai ser o próprio limite superior da classe. Só quando isso acontece.
O cálculo, primeiro quartil. Primeiro quartil, a gente sabe, a gente vai usar n sobre 4. No caso aqui, 50 sobre 4 é 12,5. A gente olha na frequência acumulada e acha a classe do quartil 1 igual a 8 a 13. Então, aqui, a gente vai calcular esses valores. A gente calcula esse valor da frequência, da somatório de E, que é a frequência acumulada da classe superior à classe do quartil. E esse FQ1 é o valor da frequência do quartil 1. Esses dois valores são calculados usando a tabela. Esse LQ1 é o limite inferior da classe do quartil 1. Uma vez calculados esses valores, substituindo na fórmula, a gente vai encontrar que o quartil 1 vai ser igual a 10,5. Quartil 3, a gente usa o 3. Vou colocar o quartil 3, a gente vai usar 3n sobre 4. No caso aqui deu 37,5. A gente usa esse valor para identificar o quartil 3, que no caso aqui vai ser a classe 13 a 8. A classe do quartil 13, 3 vai ser a 8. 13 a 18. E novamente aqui a gente calcula esses valores. Como eu ensinei algumas vezes aqui, o método é o mesmo para identificar esses valores. Uma vez encontrados esses valores, é apenas substituir na fórmula e calcular. No caso aqui, a gente encontrou o 3 igual a 17,375. O percentil 90, a gente vai usar a fórmula do percentil, que no caso aqui, nosso I é 90. Então, a gente vai ter o I vezes N, que vai ser 90 vezes N, dividido por 100. A gente vai ter 90 vezes 50 dividido por 100 igual a 45. Então, a gente pega esse valor, olha na frequência acumulada para achar a classe do percentil. Quando a gente faz isso, a gente vai encontrar a classe do percentil 90 igual a 18, a classe de 18 a 23. Uma vez achada essa classe, vai ser aquele mesmo processo que a gente fez. Aquele mesmo processo, a gente vai para achar esses valores. Uma vez que acha esses valores, substitui na fórmula, e a gente encontra que o percentil 90 vai ser igual a 20,5. Agora que a gente achou os valores do percentil 10, do quartil 1, do quartil 3 e do percentil 90, a gente substitui nessa forma para achar a medida de curtose. Substituindo esses valores nessa forma, nós vamos encontrar que nossa medida de curtose deu igual a 0,275. A gente tem que nossa medida de curtose aqui, coeficiente de curtose, deu igual a 0,275. E esse valor de 0,275, ele é maior que 0,263. Então, temos que a curva correspondente vai ser suavemente platicústica. Suavemente aqui é porque a diferença entre 2,63 e 0,275 é muito pequena. Então, ela só vai ser um pouco mais plana do que uma medida mesocústica, que seria a medida que está travando no 0,263. A gente vai ter que a curva vai ser um pouquinho mais plana. Bom, essa foi o último conteúdo da aula de hoje. Então, estamos encerrando aqui. Estamos encerrando a aula aqui.